Este é o Diálogos RegLab, Fronteiras da IA, o podcast do RegLab, Centro de Pesquisa e Estratégia em Tecnologia e Regulação, que traz conversas profundas sobre temas cruciais para o futuro da tecnologia e sociedade no Brasil. Aqui, você acompanha episódios com convidados que vão além do óbvio, discutindo evidências, inovação e impacto social a partir de dados e experiências de ponta. Fraudes digitais estão em todo lugar, e com isso surgem novos riscos, perdas financeiras crescentes e também desafios técnicos, muitas vezes inéditos. Nesse sentido, a inteligência artificial tornou-se uma aliada indispensável, monitorando bilhões de transações em tempo real, identificando padrões suspeitos, protegendo identidades e evitando ameaças cada vez mais sofisticadas. E como é que a regulação pode acompanhar esse avanço? Este episódio debate a linha tênue entre prevenção de ataques, proteção de dados e os desafios de governança e transparência em um cenário em constante transformação. Hoje damos boas-vindas a Daniel Stivelberg, coordenador do Grupo de Proteção de Dados da Zeta, e Luiz Fernando, consultor em cibersegurança. Então vamos lá, começando com Daniel. Daniel, sua atuação transita bastante entre vários temas que são super interessantes e muito caros aqui para o RegLab, né? Então, proteção de dados, gestão de riscos, inteligência artificial, políticas públicas digitais. Como é que alguém que está numa linha de frente desse turbilhão de coisas aí no setor financeiro chegou a esse papel estratégico em um dos bancos digitais mais relevantes do mundo e também em uma das associações que está tentando trazer coisas diferentes, pensar diferente aí para o setor financeiro. Me conta um pouquinho da sua atuação e como você chegou a esse momento da sua carreira. Obrigado, Pedro Ramos. Queria agradecer o pessoal aqui do RegLab por, realizar esse podcast. Acho que é bem útil a gente ter informação qualitativa para, instruir o debate na área de políticas públicas ou mesmo para o uso de inteligência artificial, a parte técnica mesmo. Acho bacana essa ponte que vocês se propõem fazer entre o teórico, o jurídico e o prático efetivo. Eu, há muito tempo, atuei na área de políticas públicas, o pessoal costuma chamar de relações governamentais, desde os inícios dos anos 2010, enfim, eu vim trabalhando nessas pautas ainda na época do Marco Civil da Internet, né, quando teve aquele debate no Congresso. Depois de um tempo, eu dei apoio ao ITI também, na própria conformidade do ITI, da infraestrutura de chaves públicas para observância da LGPD. Então, iniciou-se a discussão sobre regulação de IA ainda lá em 2019, 2020, e aí então eu tive a oportunidade de assumir uma posição de Public Policy no Nubank, efetivamente trabalhando mais sobre a perspectiva das regulações do mercado financeiro e tentando criar um diálogo entre as normas gerais de proteção de dados, as regulações digitais como um todo e o próprio arcabouço regulatório do mercado financeiro, né? Tentando estabelecer um diálogo e com foco principal num diálogo institucional entre a ANPD e os reguladores do mercado financeiro. E aí a gente teve o recrudescimento, no sentido positivo, né? O aprofundamento da discussão em torno do marco legal de inteligência artificial, que a gente veio participando lá desde o início, quando havia a comissão de juristas, depois a comissão temporária do Senado e agora na Câmara. Antes teve até o PL 21, né, da deputada Luísa Canziani, a gente também teve uma incidência nele. Eu comecei no time de Public Policy, né, Relações Governamentais do Nubank, e depois de um tempo eu fui convidado a estar no jurídico, um pouco mais na parte do legal, né, onde eu estou até então. Hoje eu tenho uma atribuição dupla, focada principalmente em conformidade interna e internal guidances para times de produto e análise de risco, mas também um dotted line com o time de Public Policy, especificamente para essas regulações digitais. Então, tem um time lá muito especialista e, eventualmente, eu posso dar algum apoio, enfim, participar de alguma discussão. E aí, desde que eu assumi essa posição no Nubank, eu assumi também a posição de coordenador do grupo de dados e IA da Zeta. Antes era só dados, e aí ele evoluiu para IA, agora ele está virando um pouquinho de cyber também. Só não tem mercados digitais ainda, talvez não tenha, mas enfim, é um tema muito especializado também, que precisa de um locus ativo e muito específico.
E dentro do Legal, eu assumi a posição de DPO adjunto, né? A Raíssa Moura é a DPO titular do Nubank, eu sou o encarregado adjunto por obrigação regulatória, né? Que a NPD estabeleceu, e estou aí nessa posição já há algum tempo, apoiando a empresa, enfim, a desenvolver produtos que sejam orientados para o cliente, não só no Brasil, mas também a nossa posição é global aqui no DPO. Então, a gente dá apoio a times de Colômbia, a times de México, enfim, onde quer que a gente vá atuar no futuro, como o Nubank. Mas no âmbito da Zeta, depois até posso evoluir mais, Pedro, para deixar o Luiz Leme também participar aqui. Essa é a minha pequena jornada, com não muitos detalhes, mas basicamente é assim, eu comecei trabalhando a política pública e hoje eu estou muito focado na efetivação dela na prática empresarial, mas dentro de um contexto de mercado financeiro regulado. Luiz, eu queria entender um pouco mais como é que você foi se interessar por essa área de cibersegurança e o que você faz hoje, que tem essa ligação assim com esses aspectos do mercado financeiro também. Legal, gente. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né, Pedro, Marina. É uma honra dividir o painel com o Daniel, né? A minha história não chega perto da história dele, então eu vou falar de uma maneira mais sucinta. Eu trabalho no mercado financeiro há 25 anos, tá? Com tecnologia. Meu primeiro trabalho foi dando aula com 11 anos de idade, né? Vou aqui entregar minha idade. Então eu comecei a dar aula de DOS, WordStar, então foi antes do Windows, então minha bagagem é longa. E por que eu entrei nesse mundo de segurança, né, da informação, de cibersegurança? O meu background é um background de infraestrutura com sistemas de Unix, mainframe, então sempre fui muito, muito ligado a sistemas open source e sistemas no qual eu tinha que ter um conhecimento maior de networking e entre outros aspectos de kernel, enfim, de sistemas operacionais. Então você acaba criando um pouco de cultura mais específica e mais técnica. A segurança ela veio quase que como osmose, porque com o desenrolar da tecnologia e, né, a vinda da internet, com o avanço, né, de uma maneira mais rápida, muito você ficava preso a protocolos, a camadas, e algo que eu tinha muita facilidade por vir desse background mais técnico. Então eu acabei fluindo. Entrei no mercado financeiro pelo Deutsche Bank, a princípio, como analista de infraestrutura de sistemas Unix. E posterior a isso fui para o Banco VR já como coordenador de área de sistemas de Unix de segurança, e foi aí que comecei minha jornada com segurança. Sempre fui um cara muito apaixonado por tecnologia, então sempre gostei de estudar muito e comecei a entrar nesses poréns. A minha carreira com segurança começou de fato a tomar uma curva maior quando fui para o Credit Suisse, onde ali eu fui um líder de equipe e fui responsável por fazer o M&A da Hedging Grifo com o Credit Suisse. Então ali eu tive que dialogar com diversas áreas, criar uma infraestrutura compartilhada que pudesse suportar todos, inclusive a parte de segurança do banco e transacional tanto dos clientes Hedging Grifo quanto dos clientes Credit Suisse, e por aí acabei tomando minha paixão, né? Passaram-se alguns anos, a Hedging Grifo saiu do Credit Suisse, montou a Hedging Grifo de volta, que é a Verde Asset hoje, a qual fui convidado para montá-la desde o início. Então criei toda a arquitetura de tecnologia, implementei essa arquitetura, né, defini processos, políticas, preparei a empresa para uma questão regulatória. Então eu também tive alguns chapéus ali dentro, como trabalhar ao lado de compliance, coisa que eu não tinha uma experiência até então, né? Então foi uma experiência um pouco diferente, atuar junto com compliance, com risco, né, direcionar alguns comitês e liderá-los também, fazer uma sinergia entre legal e segurança da informação. Por muitos anos tive uma cadeira cativa, até meses atrás tive uma cadeira cativa na Ambima, né, no GT de Segurança da Informação, para a gente criar procedimentos, regular mercado. E assim, eu sempre estou metido em alguma coisa de segurança e podendo contribuir com as pessoas. Então, long story short, a minha jornada até aqui. Vocês vieram de backgrounds muito diferentes, né? Então, o Daniel, esse background jurídico e de policy, e o Luiz, esse background de cibersegurança e de ciência da computação. Uma das coisas que eu sempre digo no RegLab é que uma das nossas funções é sermos tradutores entre evidências e aspectos técnicos operacionais do mundo de tecnologia com aquilo que é necessário e prático para políticas públicas, para, enfim, decisões regulatórias, porque são dois idiomas
totalmente diferentes, né? E às vezes é difícil a gente fazer essas pessoas se comunicarem. Às vezes são realmente uma pessoa falando chinês e outra pessoa falando espanhol, numa sala de brasileiros. Então, eu queria perguntar, Luiz e Daniel, como é que vocês enxergam no trabalho de vocês essa distância entre linguagens? O quanto isso atrapalha? Vocês têm algum caos, alguma coisa para contar para a gente o quanto vocês acreditam que é importante a gente ter essa tradução e se esforçar para a gente fazer essas pontes, né? Porque, Luiz, você falando trouxe várias coisas que eu ficava pensando, nossa, eu não entendo exatamente essa palavra, não entendo exatamente isso, e eu imagino que talvez o Daniel ou a Marina tenha ficado assim também, e não sei se você teve essa impressão também quando o Daniel falou algumas coisas, enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês dois, Daniel e Luiz, pelo que eu entendi, a profissão de vocês e a ocupação de vocês tem que lidar muito com essa questão de tradução, né? Boa pergunta, Pedro. Eu concordo muito com você. Eu acho que a atuação na área de direito digital, vamos dizer assim, tá? Ela é um exercício cotidiano de tradução e aproximação de linguagens, né? Porque na medida em que quem está escrevendo a norma normalmente não é uma pessoa com a expertise técnica na aplicação dela, a gente tem essa divisão natural que acontece. E o Luiz sabe muito bem, já esteve próximo de compliance legal, ele está de lá para cá, eu estou de cá para lá, né? Eu estou direto com os times de engenharia, infosec e outras áreas técnicas, e um dos principais desafios é justamente esse, é você aproximar a visão de mundo e identificar um idioma comum. Porque você só vai conseguir mitigar um risco ou fazer um produto que seja orientado à privacidade desde o design, né, e que de fato respeite as legislações, se aquele que interpreta a norma consegue explicar e indicar mecanismos acionáveis e tecnicamente fazíveis, né? Em inglês eles falam feasible, né? Eu não sei exatamente como que a gente traduziria aqui nesse momento, mas para os times que vão pôr a mão na massa, que são times técnicos que vão desenvolver o produto, que vão implementar o mecanismo tecnológico e assim por diante. Mas sim, resumindo, long story short aqui, Pedro, acho que esse é um dos principais capacidades que um profissional em um departamento jurídico, em company, por exemplo, pode ter, de traduzir conceitos sofisticados e jurídicos em preceitos fáceis, inteligíveis e acionáveis, né? Factíveis, que sejam de fato trabalhados nas governanças e por times de produtos, e não coisas etéreas, né? Com muito juridiquês. Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer aqui como um exemplo específico. Só adicionando uns 2 cents aqui no que o Daniel colocou, o que a gente vê muito, Pedro, é em due diligence, por exemplo, da gente converter due diligence de banco para parâmetros técnicos, qual tem que devolver isso e trazer, olha, para garantir a privacidade do dado, ou do cliente X, ou então da instituição, ou então a permanência dele, eu tenho essa metodologia de tecnologia, eu faço backups e copies, blá blá blá, desse jeito para trazer o que essa regulação pede. Então, acho que essa tradução é algo muito que eu fazia, e uma tradução também quando eu preciso pleitear uma nova implementação, uma nova arquitetura para o board da empresa. Se eu for falar todos os termos, como eu falei aqui, sem querer, desculpa, vai acontecer o que você falou. Vou ficar cheio de interrogação, eles não vão saber o que eu estou falando, então eu tenho que traduzir para uma linguagem do tipo, por que faz sentido nós investirmos X do budget nisso? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai tomar esse prejuízo, a gente pode tomar um risco reputacional que pode ser irreversível para a empresa. Então, esse tipo de linguagem eles entendem. Então, a gente tem essa obrigação e essa de interlocução de fazer. Quais avanços recentes você acredita que a IA está possibilitando para proteger dados e transações financeiras que sejam mais interessantes de comentar? Se você tiver algum exemplo concreto para tentar facilitar a compreensão. Boa, Marina. Eu usei uma analogia quando eu conversei com o Banco Central sobre a importância da IA, especialmente para a cibersegurança, mas também para que os clientes fiquem felizes com o nosso serviço, né? E aí a gente usou a analogia da árvore, em que a gente tem a raiz, né, dessa árvore, que são basicamente os dados abertos, ou os dados acessíveis, ou responsavelmente acessíveis, né, dentro de governanças. O tronco dessa árvore é a inteligência artificial, e a copa dela, com as suas folhas, etc., é o sistema financeiro digital do futuro, né, dando seus frutos e trazendo
utilidades e benefícios. Então, a IA ela é totalmente dependente do acesso a conjunto de dados em qualidade, né? Não é só muito dado, mas é dado de qualidade. Se a gente parar para pensar quais são as aplicações IA que são úteis, né, para proteger dados, para aumentar a segurança e a resiliência no mercado financeiro, a gente passa necessariamente por ecossistemas regulados de acesso a dados. E não só dados publicamente disponíveis e acessíveis através de APIs seguras, a gente cita o DICT, né, do PIX, a gente cita o Open Finance, né, que é o intercâmbio mediante consentimento entre as instituições participantes, mas também os dados internos, né? As instituições elas têm uma riqueza de informações transacionais que são utilizadas e devem ser utilizadas até para cumprimento de obrigações legais e regulatórias e proteção, né, da rigidez do sistema financeiro nacional para análise comportamental. Então, antigamente, quando você tinha modelos de machine learning, aquelas técnicas de regressão logística ou muito determinísticos, você trabalhava muito olhando um retrovisor, né? Você olha para trás e fala o que no passado aconteceu que eu preciso parametrizar no meu modelo para evitar que aconteça no futuro em relação à fraude, por exemplo. O Daniel ele usa o aplicativo dele todos os dias, mas se ele faz uma compra de R$2.000 num bairro que ele não frequenta, numa cidade diferente, certamente haverá um bloqueio, né? Porque ele está determinado a identificar essa anomalia, né? Esse outlier, vamos dizer assim. Isso pode gerar até fricção, porque não é o ideal, apesar de você estar pesando a caneta na segurança, você está criando uma inconveniência, porque pode ser que eu tenha feito aquela compra efetivamente, né? Isso é um exemplo. Agora, se você tem uma IA mais contextual, né, que lê o comportamento de uma forma mais personalizada, que tem capacidade de, em tempo real, correlacionar informações de diferentes bancos de dados dentro da organização, você pode ter uma IA mais efetiva do ponto de vista de acurácia e de redução de falsos positivos, mas principalmente com menos fricção, né? Um pouco mais fluida, mais inteligente e mais adaptada ao contexto e a personalização daquele usuário. Então, se você tem um modelo, né, que aprendeu, identificou que o Daniel comprou uma passagem para Fortaleza há 3 dias, né? E aí, dali 3 dias, ele fez uma compra numa cidade que ele não mora, que é Fortaleza. Ao invés de você ter um modelo determinístico e que é atrasado, né, você tem um modelo em tempo real que pode correlacionar e estabelecer um score de risco a partir do qual uma decisão mais inteligente é tomada, né, entre bloquear ou não bloquear, a depender da circunstância. Tá ótimo, Daniel. Luiz, quando a gente fala de IA aplicada à detecção de fraudes, crimes, sempre tem esse lado positivo de oportunidades, mas também tem o outro lado dos riscos. Então, se nós estamos usando IA, os criminosos também eventualmente estão usando IA. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse jogo de gato e rato tecnológico, como é que funciona. Acho que vale colocar que, na verdade, a IA generativa ela veio no mundo de 2 anos para cá, 2023, mais ou menos, né? Mas a gente tem ali o embrião do IA que foi lá em 2000, 2005, que quando os primeiros endpoints começaram a usar machine learning para criar, né, com assinatura de antivírus e heurística, assinatura digital, né, de vírus. Então, ali para começar a fazer uma coisa um pouco preditiva. Então, dali veio caminhando, né, para chegar como está hoje. E aqui, assim, literalmente fight fire with fire, né? A gente combate fogo com fogo. Um exemplo que eu posso trazer bem prático e bem legal disso é que, da mesma maneira como os criminosos, eles vêm fazendo varreduras, vêm procurando de forma sistemática e automática vulnerabilidades, dessas vulnerabilidades, como eles podem explorar de uma maneira automática, com um mínimo de intervenção humana, né? Porque ela tem que ter no final do dia. Então, dessa mesma forma, a gente vai pelo contrassenso. Um exemplo super bom que eu posso dar aqui, não foi o mote, mas foi a resposta. O golpe do Pix de Umbi. Tudo bem, ali foi uma engenharia social, legal, né? A pessoa se vendeu, eles conseguiram um certificado, a pessoa vendeu o acesso dele, né? Eu acho que a história um pouquinho a gente já sabe, acho que não vai ser nem muito foco aqui. Mas o que pegou foi um sistema automático, um CIEM da casa de criptomoeda, né, do cryptocurrency, que falou assim, olha, essa transação nesse horário está muito esquisita. De uma maneira automática, deu um red flag, bloqueou a transação e eles se reportaram ao BC e o BC que começou a tomar as atitudes. Então,
Aqui a gente tem um aprendizado do BC, que eu também não vou entrar nesse mérito, mas de uma forma automática e preditiva, com o auxílio de IA, com correlação de logs e eventos, até como o Daniel colocou, uma série de eventos que você começa a correlacionar horário, geolocalização, valor, o contexto trouxe um risco. Esse risco foi alarmado de uma forma automática e preditiva, bloqueando, não sei qual foi, qual momento do longo da transação, mas foi bloqueado e dali foi reportado o BC, foi assim que conseguiram fazer o caminho reverso. Então, as coisas estão caminhando cada vez mais para um lado e você pode usar o conhecimento para o bem e para o mal. Então, acho que tem os dois lados brigando o tempo inteiro aí. Eu acho super interessante, Daniel, quando você falou de personalização. Personalização é, de fato, um dos conceitos mais controversos, por assim dizer, na atualidade. Muita gente reclama, regulação muitas vezes vai em cima de experiências personalizadas, hiperpersonalizadas, mas também a gente consegue enxergar vários benefícios econômicos, sociais e de experiência do usuário mesmo na personalização, né? E acho muito bacana quando você traz esse exemplo de fraude. E eu imagino que dentro do setor financeiro existem muitos desafios, porque toda vez que a gente tenta falar de monitoramento contínuo dos comportamentos, a gente está, sim, olhando vários comportamentos e várias atividades legítimas no melhor interesse daquele cliente, daquela consumidora, e a gente também tem que olhar o equilíbrio, né, para evitar que aquilo lá vire, de certa forma, algum nível invasivo, discriminatório. Quais são os desafios que você enxerga aí? Como vocês têm se posicionado enquanto indústria em relação a esse balanço? Essa é uma pergunta que é difícil responder em alguns minutos, porque ela tem até um fundo filosófico também, né? Mas para tentar responder aqui, Pedro, eu acho que o que a gente está falando, de certa forma, o que você está colocando é fairness, né? Como que a gente consegue fazer um processo não intrusivo, mas que tenha um resultado socialmente benéfico no uso de dados para prevenção à fraude num ambiente financeiro, né, de uma aplicação financeira, e que essa instituição ou seus funcionários não estejam abusando desse acesso a informações ou das ferramentas que utilizam para violar a legítima expectativa de seus clientes. Eu não acho que existe um técnico solucionismo aqui. A solução não é só técnica, mas é uma solução cultural também, tá? Claro que nós temos mecanismos técnicos para reduzir riscos de privacidade e uso indevido de dados. Um exemplo, né, a gente pode usar cloud services, né, serviços de computação em nuvem, com acesso granular, né, e controlado a bases de dados específicas, conferindo acesso tão somente a funcionários que tenham condições, aquela need to know bases, etc., que precisam saber, que precisam usar aquelas informações. Mas é uma solução técnica. Só que, no final das contas, a gente sempre vai desbocar para uma questão comportamental, né? Assim como segurança da informação, privacidade também é uma questão que precisa de pessoas, processos e tecnologia. Quando a gente pensa sobre a perspectiva de uso de dados pessoais para prevenção à fraude, especificamente no mercado financeiro, acho que a forma de respeitar a legítima expectativa dos clientes é partindo dos princípios de privacidade, né? A LGPD traz lá o princípio da finalidade, a adequação e da necessidade, que são os 3 princípios ali que começam dentro do rol de outros princípios. E você, Pedro, sabe, né, Marina, Luiz, não quero ensinar o padre a rezar a missa aqui, mas acho que é importante traduzi-los como que isso funciona na prática, né? Perfeito, Daniel. Aí, Luiz, eu estava querendo saber um pouco mais que um dos grandes diferenciais do que a gente comenta de IA em cibersegurança é monitorar transações e comportamentos em tempo real, que foi o que você comentou, ou não sei se foi você ou o Daniel, sobre antes errar mais e agora ter mais essa questão preditiva, contextual. Como é que funciona identificar uma transação, bloquear, é tudo por IA? Você pode explicar um pouco melhor como é que passa de um comportamento anormal, um bloqueio? O que acontece? A grande meta aqui é a gente transformar dado em decisão. É data-driven, literalmente. Pensa que quando a gente faz uma telemetria massiva de armazenamento de logins, de clique, transferência, IP, horário, dispositivo, se você pega tudo isso e você não tem um contexto, um storytelling para aquilo só é uma massa de dados. Assim como ali em 2018, 2019, naquele boom do Big Data, não sei se alguém vai lembrar disso ou não, mas
ficava muito assim, legal, eu tenho uma base de dados que tem tudo, tem áudio, tem vídeo, tem papagaio, tem periquito lá dentro, mas ninguém, assim, se você não indexar essa base de uma maneira coerente e que fosse minimamente performática, aquilo só viraria uma massa de dados sem finalidade e função nenhuma. Então, pensa nisso, a IA, ela não vai vir aqui para falar para a gente que a gente está armazenando um monte de logs e massivamente, bilhões de alertas. Ela cria uma história. Então, ela, através de uma história, onde ela vai correlacionar login, horário, IP, o dispositivo, né, o histórico de navegação ou daquele dispositivo ou daquele usuário, para ela criar um padrão e entender que se aquilo é uma ameaça, se aquilo é uma transação indevida, vamos pensar no mercado financeiro ou não. A segurança, ela sempre vai andar na contramão do conforto, tá, gente? Então, quanto mais você aperta a segurança, mais fricção você gera. O que a IA está vindo aqui trazer para a gente é justamente reduzir essa fricção sem abrir mão da segurança. Eu acho que o Daniel falou bastante disso em vários pits ali do meio do texto dele, e é sobre isso. Através de LLMs, de algoritmos mais robustos, a ideia é que a gente não abra mão do que a gente fala de segurança aqui, mas reduza e vem reduzindo significativamente a fricção. Então é dessa maneira que acho que a IA vem trazendo a robustez e a agilidade nos acessos e principalmente nas análises, né? As análises bancárias. Não sei qual a percepção de vocês, mas antes eu demorava um dia para ter o retorno da minha gerente, porque eu precisava pedir uma autorização para fazer uma transação, porque ele me bloqueava automaticamente. Hoje, eu consigo fazer transações, mesmo que não sejam tão típicas do meu dia a dia, mas que do meu histórico, ela consegue analisar e criar, uma vez por mês o Luiz faz um Pix de 10 mil reais para uma instituição tal, ou então para um fulano tal que não está não necessariamente cadastrado nos favoritos ali, mas ele entende aquele comportamento ok, então ele passa, às vezes gera um alerta para informativo, mas não bloqueia. Antigamente isso, se você pegar isso há 2 anos atrás, gente, era um parto. Que até a gerente vê, aí você tinha que te retornar, você tinha que fazer uma comprovação, às vezes até entrar num bankline via telefone para você colocar a tua senha para, eu sou eu mesmo. Hoje a gente já não tem mais isso. É um pouco do exemplo do que a gente pode trazer para o dia a dia. Luiz, a gente falou bastante dessa dimensão técnica, né, da IA. Gostei do que você falou agora sobre sempre a segurança, ela vai significar abdicar algum nível de conforto ou de experiência, né? E qual o papel da IA nisso tudo, né? Porque a IA, ela permite essa análise preditiva, por assim dizer, né? Pensando em comportamentos em potencial, e como é que a gente consegue conciliar essa questão de experiência, cuidados técnicos e transparência mesmo, né? Porque, enfim, me parece um baita desafio, talvez o grande desafio para as áreas de segurança cibernética hoje em dia, né? O que eu entendo, tá, disso, acho que o Dani pode me complementar ao momento que ele quiser, mas eu acho que a IA vem, né, nesse momento para dizer para a gente que proteger e simplificar deixar de ser objetivos opostos, né? A gente tem a máxima da segurança, que a segurança ela vai na oposição do conforto, e aí ela traz isso, mas traz isso no user experience, né, no UX, porque no final do dia, ali, nos bastidores, a máxima continua valendo. Então aí ela está quebrando um pouco dessa barreira e dando mais fluidez, a fluidez adaptativa, né, no sentido da experiência mesmo do usuário final. Então, o que a IA traz de benefício para a segurança dos dados, da segurança da informação? A gente começa a parar de coletar dados em excesso, a gente começa de uma minimização de dados, a gente coleta só o necessário baseado em quê? Baseado em regras, baseado em modelos preditivos, treinados para aquele determinado nicho, onde não preciso mais coletar toda aquela informação, sendo que o real necessário é XYZ. A anonimização de dados é algo que anos atrás fazia-se isso manualmente, né? Existe uma equipe fazendo isso hoje em dia, isso acontece de uma forma sistêmica, e o uso de criptografia forte, tanto em repouso quanto em trânsito, acho que isso é importante dizer, tanto o dado trafegado, quanto o dado que tá ali armazenado. Hoje, cada vez mais, as empresas que têm esses dados sensíveis estão investindo e implementando criptografia forte para garantir a segurança desses dados. E por fim, modelos explicáveis, né, que é o que a gente chama de XAI.
O que é o XAI? É o sistema que consegue justificar por que bloqueou uma transação ou por que pediu um segundo fator, uma segunda chancela de autorização para acesso a dado ou para uma transação. Acho que esse é o benefício real da IA para esse contexto do que a gente está falando. É trazer essa fluidez sem perder a robustez. Daniel, o que você acredita que serão os principais desafios regulatórios da IA no contexto de cibersegurança? Eu sei que tem várias lacunas, tem muitas questões aí também sobre projetos de lei em andamento, muitas propostas legislativas rolando em vários estados e algumas setoriais. O que vocês acham que precisa realmente ser colocado como prioridade hoje na discussão regulatória? A discussão da regulação de IA, a gente, como Zeta, historicamente tem entendido que é uma discussão importante e necessária. Ninguém é contra a necessidade de uma IA que seja robusta, confiável, sólida, né, precisa, enfim, é uma ferramenta super importante. Então, ninguém quer contratar uma IA que não sirva ao seu propósito, especialmente no mercado financeiro. Então, a sugestão que a gente tem dado e a gente tem falado é a ideia de um técnico prudencialismo, muito parecido como funciona a governança regulatória no mercado financeiro, para a questão da IA. Quando a gente olha a IA, e aí eu vou entrar em cyber também, tá, Pedro? Para simplificar, tem 3 grandes preocupações éticas ou regulatórias ou sociais, enfim, como você quiser chamar, que a primeira é a preocupação epistêmica, né? A IA ou o modelo ou o sistema de IA, né, são coisas diferentes, mas aqui vamos usar como IA, ela está servindo ao propósito para o qual ela foi desenvolvida, planejada, né? Ela foi treinada em bases representativas, ela tem a acurácia necessária para o caso de uso, existe uma governança, um ritual de modelos que garante, né, você fazer revisão dos elementos assim, principiológicos, a IA está atingindo o nível necessário de positivo e assim por diante. Então, você tem a questão epistêmica aqui de um lado e entra também uma questão de robustez e resiliência, que é a segurança dela. Essa IA não está suscetível a ter um prompt injection, essa IA não tem, de repente, a possibilidade de um vazamento das informações que são colocadas no prompt e assim por diante. Então, essa é a preocupação epistêmica com a IA. Aí a gente tem uma caixinha no meio, que é a preocupação normativa da IA, que é qual é o impacto desta IA para as pessoas, né? As pessoas que estão sujeitas aos efeitos dessa IA, quais são os impactos e os riscos que elas estão sujeitas. A gente pode ter questões relacionadas à discriminação ilícita e abusiva, opacidade, questões relacionadas, por exemplo, a riscos sistêmicos, né? No ecossistema em que a IA está atuando. Por exemplo, no mercado financeiro, a gente tem riscos prudenciais, né, a serem observados e assim por diante. E a terceira caixinha é a questão da responsabilização, rastreabilidade, né, o accountability. Então, quem é que manda nessa IA? Quem fez essa IA? Quem aplica essa IA? Como que está a cadeia de fornecimento dessa IA? Se tiver um problema, quem é responsável? É o aplicador, é o desenvolvedor, é o fornecedor e assim por diante, né, que é a cadeia toda. Pensando assim simplisticamente, né, de uma forma simplificada, essas 3 caixinhas do ponto de vista do mercado financeiro e de pagamentos, a gente tem competências muito claramente definidas nos órgãos reguladores e supervisores do sistema financeiro nacional, que são as competências até, de certa forma, descritas em high level naquela resolução 4557/265, que trata da gestão de riscos integradas do mercado financeiro e de pagamentos. Claro que a gente tem outras regulações esparsas, como, por exemplo, a regulação de cyber e contratação de serviços de nuvens e várias outras relacionadas à prevenção a fraudes. Então, para essas caixinhas epistêmicas de normativo e responsabilização, a gente poderia, sim, fazer alusão a essa competência em algumas normas que certamente não estão prontas, mas que podem ser, né, novas normas podem vir a ser editadas, mas que certamente existe uma competência muito clara. E isso gerou uma preocupação muito grande na época que a gente começou a discutir a regulação da IA, porque a nossa percepção era de que havia necessidade de uma lei para regular a IA no Brasil, quando a gente já tem regulação de modelos no mercado financeiro, né? E aí a gente tem a NPD, né, a LGPD, com a sua competência, especialmente para a questão normativa, aqui, opacidade, discriminação ilícita e abusiva, enfim, outras questões, e um overlap grande, né, um potencial de conflito de competências e colisão de normas grande. Então, a atuação da Zeta desde o início foi reconhecer a necessidade de uma IA robusta que funcione, mas a necessidade de se escrever um arcabouço institucional que não
trouxesse mais insegurança jurídica para um mercado que já é muito regulado. Então, a nossa proposta lá no início, e tem sido atualmente, é do artigo 14 e 16 lá do CIA, garantindo a prevalência do regulador setorial, tendo um regulador coordenador editando normas gerais, mas prevalecendo esse setorial. É claro que existem outros aspectos, por exemplo, cibersegurança especificamente, né? Quando você olha para o mercado financeiro, a gente tem normas que exigem das instituições financeiras de pagamento padrões mínimos, né, de segurança da informação e de políticas de cibersegurança. A gente tem padrões de mercado também que definem. Será que a gente precisa realmente de mais uma norma, de uma lei geral de cibersegurança no Congresso, uma agência nacional de cibersegurança? Particularmente eu não sei. Tá? Não sei se para o mercado financeiro faria uma grande diferença além daquilo que já está aí. E por fim, eu só queria falar de um ponto, Pedro, que daí a gente poderia ser até objeto de um outro podcast, que é a questão da responsabilidade na cadeia de IA. Né? O mercado financeiro, ele desenvolve muita inteligência artificial, mas a gente contrata muita inteligência artificial. E a gente contrata de provedores que estão no mercado, que não necessariamente têm as mesmas regras de rituais de modelos que nós temos, de documentação, de auditoria, de validação, tudo isso a gente tem, mas não necessariamente aqueles que estão fornecendo têm essas. Então a gente tem um processo de due diligence que a gente tem que falar com esses fornecedores, olhar, verificar, fazer teste, verificar se de fato a empresa que está fornecendo ela tem uma IA robusta o suficiente para a gente implementar num caso de uso regulado. Então, aqui existe sim uma necessidade regulatória, até, ou por guia de boas práticas que possa ser trabalhado com esses provedores grandes, para que eles ofereçam condições dos regulados contratantes avaliarem a qualidade da IA deles, especialmente em termos de cibersegurança, em termos de privacidade e proteção de dados, em termos de compliance, em termos de cadeia de suprimentos e assim por diante, que são esses pilares, né, que os times de due diligence sempre se debruçam na hora de analisar IA. Então, essa é a nossa posição atual no tema da regulação da IA, especificamente também com cibersegurança, e, enfim, a gente tem dado aí todo o subsídio que é necessário para o legislador, né, formar a sua convicção e definir uma norma que seja, de fato, protetiva de direitos fundamentais, que, em certa medida, já são protegidos no ordenamento jurídico, mas também indutora de inovação. Luiz, há uns meses atrás, o RegLab publicou um estudo sobre PETs, Privacy Enhancing Technologies, que são as tecnologias que são utilizadas hoje em dia para melhorar a privacidade e proteção de dados pessoais como uma camada extra de cibersegurança. Nessa pesquisa, a gente conversou com uma série de profissionais do setor e esses profissionais mostraram para a gente um lado de que a tecnologia hoje está avançando muito rápido e que várias das, digamos, previsões regulatórias que são feitas hoje, elas não estão levando em conta muitas das tecnologias que hoje são as mais utilizadas em diferentes estágios. Como é que você vê o uso dessas camadas de tecnologia em privacidade que são usadas hoje e que muitas vezes não se comunicam com o que está na lei ou que os reguladores e, enfim, jurídicos das empresas conhecem? Você tem algum exemplo de situações ou tecnologias que são usadas hoje e que respondem ou protegem, ainda que não de forma absoluta, claro, isso não existe, mas que conseguem trazer uma proteção adequada aí e um nível de segurança bacana para a questão de proteção de dados? O que eu percebo e o que eu acho que tem que ser um papel até um papel estratégico de regulação é justamente incentivar esses padrões abertos, né? Esses padrões abertos e de interoperabilidade entre fintechs, bancos e governos, né? Acho que traz um pouco sobre isso que você está falando, sobre esses mecanismos de segurança, o quanto eles se conversam ou não se conversam, né? Acho que esse incentivo do papel da regulação em criar sandbox regulatórios para fins, de fato, de homologação desses tipos de criptografias, de sistemas de troca de segurança, tanto de arquivos quanto do próprio armazenamento desses conjuntos biométricos inteligentes, como a gente colocou, eu acho que é bem pertinente. Eu não sei se esse é o cerne da questão, eu acho que o Daniel, se o Daniel quiser complementar, ele pode trazer junto comigo, mas a minha visão técnica eu viria dessa forma. Eu acho que existe um espaço grande para o próprio regulador incentivar o uso de tecnologias de privacidade aprimorada, porque hoje você não tem um grande incentivo,
no mercado para você usar PETs. Essa é a verdade, né? PETs é uma ciência state of the art, de privacidade muito técnica, que algumas empresas, em casos específicos, podem usar em casos muito específicos, mas eu não vejo hoje, tá? Posso estar equivocado, mas hoje eu não vejo como uma ciência implementável em larga escala no Brasil hoje, né? Até o termo ele é pouco conhecido, né, em geral. Então, acho que, por exemplo, o uso de dados sintéticos para prevenção à fraude é uma coisa que poderia ser interessante, mas hoje você faz isso não necessariamente você cria dados artificiais para fazer isso, porque você tem arranjos regulados, né? Por exemplo, o MED e as marcações no DICT de combate e prevenção à fraude, a própria resolução número 6 do Banco Central não traz assim exigências técnicas, né? Ela traz interoperabilidade, o objetivo de prevenir a fraude, que o dado transite, né, em mecanismos seguros, etc. Então falta, eu acho que até uma questão de cultura, e o RegLab tem essa função, né, quando desenvolveu a cartilha, de repente falar, poxa, como que pode ser PET nesse caso de uso muito específico e o regulador se apropriar disso e falar, olha, aqui eu quero que tenha, pelo menos, sei lá, piloto de PETs, dentre outros, né? Aprendizado federado, acho que é uma questão interessante. O uso de biometria para acessar aplicações de banco é uma forma de PET, né? Porque você tem a biometria, ela está armazenada no dispositivo do cliente, né? E não é acessada, nesse caso específico, pela instituição, é apenas uma validação binária. Mas, assim, tem outros momentos que você precisa coletar o dado biométrico. Então, assim, eu acho que a gente ainda está a um longo caminho de traduzir um conceito, né, que já está sendo implementado, não estou dizendo que não, mas de uma forma maciça e reconhecida regulatoriamente, sabe? Ou pelo menos incentivada regulatoriamente, sabe? A gente está falando aqui de tecnologias de IA, cibersegurança, e quando a gente fala de setor financeiro, a gente está falando de um dos setores que mais se transformou nos últimos anos. E como vocês acham que esses temas, eles se interseccionam e como eles podem contribuir também para um maior acesso mais seguro, mais resiliente e mais amplo, mais democrático ao sistema financeiro como um todo? Vocês acham que existe essa ligação? Como vocês enxergam isso? Eu acho que o exemplo que eu trouxe de que alguns anos atrás, quando a gente precisava fazer uma transação financeira um pouquinho maior e diferente, demorava dias, porque até a sua gestora da sua conta validar, ver que era certo, não era algo tão simples e primordial como é hoje, né? Acho que é um pouco indo nessa mesma linha. O que eu percebo? Que a IA, ela vem para reduzir o gap do letramento digital entre as pessoas, né? Antes, na minha geração pelo menos, a minha avó não sabia nem mal sabe o que é um celular e muito menos um bankline, né? A minha mãe já sabe mais, né? Falecida, mas já sabia mais. Só que aí minha mãe, pegando um exemplo muito, muito prático e muito real, minha mãe caiu em golpes de engenharia social, né? Com aquele negócio, a sua transação foi bloqueada, passa a sua senha aqui para nós podermos invalidar aquela transação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a IA está vindo para justamente encurtar esse gap. Então, hoje, a pessoa que tem um nível muito baixo de letramento digital, hoje ela consegue ser incluída, ela consegue usar o sistema financeiro de forma segura, porque a IA ela trabalha totalmente num padrão silencioso e atua de forma preditiva e não reativa, de forma ativa. Então isso faz com que a pessoa, mesmo ela sendo uma ignorante no bom sentido da palavra, não é um demérito, não de jeito pejorativo, mesmo ela sendo ignorante, ela tá protegida invariavelmente por conta de todo esse ecossistema que fica por trás. Totalmente de acordo com o Luiz Leme, eu acho que é isso mesmo. A IA, ela pode... Não só a IA, né? A tecnologia, assim, a gente normalmente fala de IA, mas às vezes são meras automações, né? A IA, ela tem condições de, em tempo real, entregar a segurança que as pessoas esperam num serviço financeiro. Quando a gente fala de inclusão financeira, o uso de tecnologias de transformação digital tem sido decisivo, né, no Brasil. Desde a criação da lei das instituições de pagamento e dos arranjos de pagamento, que criou uma política pública indutora de concorrência e inovação no mercado financeiro, a gente viu o surgimento de plataformas e serviços financeiros digitais que deram cartão de crédito pela primeira vez para milhões de brasileiros e brasileiras. Especificamente no Nubank, 40% dos nossos clientes tiveram seu primeiro cartão de crédito com o Nubank. E não foi uma entrega irresponsável de cartão de crédito, foi uma entrega lastreada em decisões
tecnológicas, decisões baseadas em dados, através de tecnologia. E aí, retomando aquilo que a gente falou inicialmente, a tecnologia é uma aliada e a gente tem um grande risco de comportamento aqui, das pessoas estarem letradas, terem esse letramento, como o Luiz Leme bem mencionou na fala dele, de identificar situações de risco, situações em que um golpista está pedindo uma providência rápida, imediata, urgente, né? Solicitando que você faça o Pix para uma conta diferente que você desconhece, para você liberar um benefício. Enfim, são questões que estão muito além da própria tecnologia, né? Que estão relacionadas com a capacidade da pessoa em identificar aquilo e se comportar da melhor forma possível, acessar os canais oficiais da instituição, né? Enfim, ela tem que ter uma educação em identificar essa circunstância e saber como responder a essa circunstância da maneira mais segura. E a inteligência artificial, ela veio ser um guardião em tempo real para auxiliar ela nessa situação. Então, algumas instituições, elas têm o modo rua, por exemplo, citando aqui o Nubank, né? Em que a pessoa define um Wi-Fi que é amigável, que é conhecido, em que a hora que ela sai dessa conexão segura, ela não consegue acessar algumas telas da aplicação dela, senão mediante um reconhecimento facial, por exemplo, uma autenticação de duplo fator, no caso aqui, a biometria facial. Então, são mecanismos tecnológicos que aumentam a salvaguarda, a segurança das pessoas, mas no fim do dia, a pessoa ela tem o poder de decisão, né? Se ela vai fazer um Pix para aquele número não identificado, se ela vai cair num e-mail, que é um phishing, né? E assim por diante. Então, acho que é um pouco disso, né? A gente tem a questão do comportamento e recentemente, acho que há menos de um ano, a Zeta publicou uma cartilha sobre os principais golpes financeiros, né? Para tentar contribuir, além das outras questões que a gente tem com o próprio Ministério da Justiça, FEBRABAN, etc., contribuir com a educação, mostrando, isso aqui é o golpe da falsa central de atendimento, esse é o golpe do WhatsApp, esse é o golpe, enfim, tentando explicar ilustrativamente para as pessoas situações de risco e como elas devem responder a essas situações. Então, esse é um pouco do que a gente tem feito e, claro, tem muito mais a ser feito na medida em que a gente tem um setor financeiro cada vez mais digital. Luiz, Daniel, muito obrigada. Foi uma conversa muito interessante. E agora, passando para vocês, para fazermos essa contribuição e despedida. Marina, Pedro, Daniel, obrigado. Foi um papo enriquecedor. Tenho certeza que vai contribuir bastante para a audiência, né, do podcast. Obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês e espero ter próximas, né? Estou ansioso aqui já. Queria agradecer também de volta a Marina Garrotti, Pedro Ramos e Luiz Leme, time todo do Reg Lab. Foi um prazer poder contribuir e aprender também com o Luiz Leme e até com vocês, Marina e Pedro. Sei que o Reg Lab já é referência na produção de conteúdo nessa área de direito digital e novas tecnologias. Contem com a Zeta está à disposição para continuar contribuindo e fazer o setor financeiro cada vez mais seguro e intensivo em inteligência artificial, com inclusão financeira responsável e contínua. Obrigado.